E quando obtemos qualquer bênção de Deus, é pela obediência à lei na qual ela se baseia. Quanto mais você estudar esta Escritura, mais apreciará quão perfeita ela é. Quanto mais você entender sua verdade, mais fácil será para você melhorar a qualidade de sua vida. Este é mais um vídeo da série Você Já Nasceu Rico com base nos ensinamentos de Bob Proctor. Você pode acessar a playlist completa na descrição deste vídeo. Caso não for inscrito, inscreva-se. A prosperidade está em toda a sua vida. Vamos começar! Todos nós vivemos em diferentes corpos físicos e todos usamos nossas faculdades mentais inerentes de maneira diferente. Mas nossa estrutura básica é fundamentalmente a mesma. Estou bem ciente de que existem muitos professores e outros profissionais que dirão a você que o que acabei de dizer é um monte de bobagens. Mas descrentes como esses sempre existiram e são, a meu ver, pessoas pequenas. Pois todos os verdadeiros grandes líderes estão de pleno acordo com o que acabei de explicar, sobre sua igualdade com as grandes pessoas do passado e do presente. Até mesmo Jesus tentou dizer ao mundo, enquanto fazia sua grande obra há cerca de 2000 anos, que você também era capaz de fazer o que ele estava fazendo. Na verdade, ele deu um passo adiante ao dizer, você é capaz de coisas ainda maiores. Acredite nele, ele falou a verdade. Os pequeninos dirão, não foi isso que ele quis dizer. Mas deixe-me assegurar-lhe, é exatamente o que Jesus quis dizer. Se você pode ver e acreditar, você pode fazer isso. Napoleão Hill passou quase toda a sua vida estudando 500 dos maiores empreendedores do mundo e a essência de seus estudos e escritos exaustivos está contida em seu grande livro, Pense e Enriqueça. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar. Poucas pessoas acreditam nisso, mas as que acreditam, provam a si mesmas. Por que você não prova isso para si mesmo, agora? Apenas construa a imagem da prosperidade na tela da sua mente e observe o que acontece. Lembre-se, porém, independentemente de quão difíceis as coisas fiquem, você deve continuar a manter a imagem da prosperidade pessoal. Você provavelmente se deparará com uma série de circunstâncias que, por um tempo, quase o convencerão de que você está realmente andando para trás, mas persistência é a chave. Continue a manter a imagem da prosperidade pessoal e entenda que o que está acontecendo com você é o que deve acontecer para prepará-lo para receber o bem que deseja. Persistência. Napoleão Hill dedicou um capítulo inteiro em Pense e Enriqueça a persistência. Nesse capítulo, ele disse, pode não haver uma conotação heróica para a palavra persistência, mas o caráter é para a qualidade do homem o que o carbono é para o aço. Hill também apontou em outra parte do mesmo capítulo que a única coisa que separava Thomas Edison ou Henry Ford do resto das pessoas no mundo era a persistência. Pois esses dois grandes homens tinham uma imagem e não deixavam ninguém nem nada os dissuadir, eles eram persistentes. Um iluminou o mundo, o outro colocou o mundo sobre rodas. Ambos foram, é claro, ricamente recompensados. Em um capítulo anterior, explicamos que o dinheiro é uma recompensa pelo serviço prestado. Esses homens prestaram um tremendo serviço a milhões de indivíduos e sua recompensa foi em proporção direta ao serviço prestado. Portanto, construa sua imagem de prosperidade e seja persistente. O caminho para a sua imagem se materializar será mostrado a você. A persistência sempre compensa. Alguns anos atrás, John Canary, um amigo e sócio meu, estava discutindo comigo o capítulo de Hill sobre persistência. Nós dois parecíamos estar igualmente impressionados com a importância dessa qualidade, bem como com a necessidade de uma pessoa tê-la, se quisermos atingir algum objetivo valioso. Depois de um tempo e quase no final de nossa discussão, cada um de nós concordou em ler o capítulo sobre persistência, uma vez por dia durante 30 dias. Nem preciso pedir a John para descobrir se esse exercício o ajudou, sei que sim, e o exercício certamente me beneficiou em várias ocasiões. Há uma história interessante sobre John Canary, que seria muito apropriado compartilhar com você aqui, pois ilustra tanto o poder da imagem quanto da persistência.
Embora eu conhecesse John Canary por alguns anos e tivesse conversado com ele em muitas ocasiões, certamente não o conhecia tão intimamente quanto no momento em que escrevo. É importante que eu traga isso aqui, pois estarei me referindo a isso em breve. O incidente que estou prestes a relatar ocorreu em 1971. Eu morava em Chicago na época e tinha acabado de fazer uma palestra em Edmonton, Alberta. Quando voltei para o meu quarto, havia um recado telefônico para que eu ligasse para John Canary, em Belleville, Ontário, Canadá. Retornei a ligação e após alguns minutos de conversa fiada, John disse que era muito importante que ele se encontrasse comigo, pois tinha algo que queria discutir e preferia não entrar no assunto por telefone. Pedi a John que esperasse enquanto eu consultava minha agenda. Estava, no vernáculo lotado. Eu estava ocupado, para dizer o mínimo. Quase todos os dias eu tinha um seminário ou uma palestra em uma cidade diferente na América do Norte. Expliquei isso a John e disse a ele que, embora adorasse visitá-lo, realmente não sabia quando poderia. John era persistente, então eu disse: escute, estou saindo de Edmonton para Chicago esta noite à meia-noite. Para chegar a Chicago tenho que passar por Toronto. Chego lá às 7 horas, tenho que trocar de terminal e saio do segundo terminal, 1h50 depois. Ficarei feliz em falar com você então, embora não prometa ficar muito alerta depois de voar a noite toda. Também vale a pena mencionar que John teve que acordar cedo o suficiente para dirigir as 125 milhas de Belleville a Toronto, para atender minha chegada às 7 horas. Lembro que tudo que John disse foi: estarei lá. Na manhã seguinte, sentei-me no café do aeroporto e ouvi John explicar como ele queria fazer o que eu estava fazendo. Ele queria conduzir seminários. Ele também explicou que estava disposto a pagar o preço, seja ele qual for. Enquanto eu ouvia, era como ouvir uma música popular no rádio. Você continua ouvindo, repetidamente. Em quase todos os seminários que conduzo, há um homem ou uma mulher que deseja fazer o que estou fazendo. Eu ouvi isso em Biloxi, Mississippi, Butte, Montana, Los Angeles, Nova York, Moncton e Montreal. Era uma velha canção. Agora, aqui estava eu em Toronto com um amigo que, como já mencionei, eu não conhecia muito bem, e ele estava perguntando o que ele tinha que fazer. Enquanto ouvia, as mesmas imagens que tive com todos os outros passaram pela minha mente. Eu estava me lembrando de todas as viagens e do medo de me levantar e falar em um grande salão de hotel lotado de pessoas que queriam que você as pegasse. Excitado, mas que ao mesmo tempo estava colocando você mentalmente em julgamento, pensando: esse cara sabe do que está falando. Em muitas situações, como uma convenção de vendas, você tinha 40 minutos do começo ao fim para criar afinidade com algumas centenas de estranhos e deixá-los entusiasmados consigo mesmos. Os anos de ficar acordado à noite lendo e estudando, os anos aprendendo participando de seminários em todo o continente, os anos trabalhando por quase nada para se preparar para prender a atenção de um grupo de pessoas o dia todo em um seminário. Esses foram as imagens correndo pela minha mente. Levei 11 anos para chegar a esse ponto. Mas como você diz, não, você nunca fará isso, quando alguém como John lhe pergunta, especialmente quando a essência do que você ensina é você pode fazer qualquer coisa. No entanto, como você pode dizer sim, quando todos que você conhece, com exceção de 2 ou 3 outros além de você, não podem ganhar a vida no negócio de falar em público, a menos que sejam uma celebridade? E essa é uma história totalmente diferente. Quando John Canary terminou, contei a ele o que havia dito a todos os outros. Sim, você consegue, mas é difícil. Certifique-se de entender isso, John. É duro. Você terá que estudar muito, porque não só precisa saber o que dizer, mas também deve ter as respostas para 1001 perguntas que surgem como resultado do que você diz. Algumas das perguntas virão de profissionais médicos, engenheiros e advogados que, na maioria dos casos, sabem o que estão falando sobre. Portanto, você não só precisa estar certo, mas também confiante, ou será desacreditado por todo o seu público, e isso só precisa acontecer algumas vezes e você estará fora do mercado. Você não só tem que estudar essas ideias, mas também deve usá-las, ou não haverá convicção em suas palestras.
Sem mencionar o fato de que você será uma contradição física ambulante com o que ensina. É quase impossível, por exemplo, ter uma pessoa doente ensinando de saúde. Você deve desenvolver carisma e controle de voz, e assim por diante. Resumindo, John, para cada um que consegue, 1000 falham miseravelmente. Normalmente, quando isso é explicado, a pessoa diz que ainda quer ir em frente, mas você nunca mais ouve falar dela. John não era exceção, em certo sentido ele ainda queria seguir em frente. No entanto, em todos os outros aspectos, ele foi uma exceção. Eu o vi novamente. Eu disse a ele o que ler e o que fazer e ele leu e fez. John leu centenas de livros, ele os devorou. Ele os narrou em fitas e depois tocou as fitas no carro. Por conta própria, ele me seguiu por todo o país e participou de centenas de seminários. Ele escreveu milhares de páginas de anotações e as estudou diligentemente. Finalmente, eu o faria abrir e fechar os seminários. Então ele mesmo conduziria parte de um seminário. No começo ele estava cheio de medo, ele estava encharcado. Às vezes, ele ficava tão preocupado com o que o público pensava dele, que se esquecia de tudo o que sabia. Como você sabe, uma audiência pode ser muito cruel. Mas apesar de tudo isso ele continuou. Lembre-se de que isso estava lhe custando dinheiro, ele não estava sendo pago. John Canary construiu uma imagem de si mesmo fazendo o que eu estava fazendo e não desistia. Ele foi persistente e funcionou. Sempre foi e sempre será. Hoje ele conquistou o respeito de muitas das maiores corporações do mundo. Ele já falou em quase todas as grandes cidades da América do Norte. Ele também ganhou mais em um dia do que ganhava em um ano quando o conheci. Portanto, se alguém com vários diplomas após o nome disser que a criação de imagens e a persistência não funcionam, basta procurar John Canary e perguntar a ele. Ele lhe dirá, eu sei que você pode fazer isso, porque eu fiz isso. Philip Nkola, um ministro em Santa Ana, Califórnia, pregou um sermão sobre uma ideia semelhante em um domingo, que tive a sorte de ouvir quando morava lá. Ele disse, mantenha sua mente em uma imagem superior, em vez de uma preocupação inferior. Sei que nem sempre é uma coisa fácil de fazer, mas com certeza traz grandes dividendos para a pessoa que desenvolve a força mental para fazê-lo, e é isso que é preciso: força mental. Construa sua imagem agora e desenvolva a força mental para mantê-la. Alguns anos atrás, antes da morte de Napoleão Hill, Arlene Ingalli condensou e narrou Pense e Enriqueça em um longo disco. No final do disco Mr. Hill entra para fechar o recorde. Ele disse, e agora, enquanto estendo a mão da amizade através do tempo e do espaço, deixe-me lembrá-lo de não procurar oportunidades distantes, mas estender a mão e abraçá-las exatamente onde você está. Vatlis disse, essa coisa pensante permeia e penetra todo o universo. Ambos estão nos dizendo a mesma coisa. Portanto, construa sua imagem agora, exatamente onde você está. Nem espere até terminar este livro. Construa agora e deixe as páginas restantes deste livro fortalecerem a imagem. Você nem precisa tentar, apenas deixe a imagem de um você mais próspero flutuar no centro de sua consciência. Já está aqui, então deixe-o aparecer. Por muitos anos, tenho estado muito ciente do poder que flui através de você para realizar o bem em sua vida, quando você mantém a imagem adequada em sua mente, e esta grande verdade tem sido responsável por muitas coisas maravilhosas acontecendo em minha própria vida. Além disso, também já vi inúmeros exemplos do que uma imagem adequada pode fazer na vida de outras pessoas. A história de Paul Utse seria negligente se concluísse este capítulo sem compartilhar a história de Paul Utse com você. Tudo começou quando recebi um telefonema de Charlie Beck, que era vice-presidente de vendas do Home Office do Sudoeste da Prudential Insurance Company of America, em Houston, Texas. Ele me convidou para palestrar no regional da empresa Conferências de Negócios, a serem realizadas em Toronto, Canadá. Ele explicou que eles tinham 4 regiões diferentes e cada região participaria da conferência por 3 dias. Isso significava que eles queriam que eu trabalhasse em Toronto por aproximadamente 12 dias.
Embora eu morasse em Los Angeles na época, Toronto era minha cidade natal onde cresci. Minha família e amigos moravam lá, então, naturalmente, a ideia me atraiu. Mas perguntei a Charlie quanto tempo eu poderia ter no programa e ele disse, cerca de 1 hora. Acho que vale a pena mencionar, neste ponto, que ainda não aprendi a ensinar muito a ninguém em 1 hora, e eu disse isso a ele. Expliquei que se ele me desse 2 manhãs no programa com cada região eu ficaria feliz em vir e fazer o trabalho para ele. Eu queria 2 horas e meia todas as manhãs. O sotaque sulista de Charlie foi interrompido por uma verdadeira gargalhada quando ele explicou que eles nunca haviam feito nada parecido nos 100 anos de história da empresa. Todos os seus executivos tiveram que participar do programa e, portanto, nunca deram tanto tempo a ninguém. No entanto, permaneci firme. Dei-lhe o nome de alguns outros vice-presidentes de sua empresa para quem trabalhei e sugeri que ligasse para eles, para saber se minha ideia tinha algum mérito. Mas, quando desliguei o telefone, fiz isso com certa relutância, porque realmente queria o emprego. Devo admitir que fiquei um tanto surpreso, portanto, quando um dos assessores de Charlie me ligou de volta para dizer que eles estavam indo em frente. Ele também me disse que não sabia como eu tinha convencido Charlie a fazer isso, mas me deram 2 manhãs no programa. Decidi na hora que deixaria para essas pessoas algo especial e se eles decidissem usá-lo, eles poderiam literalmente mudar suas vidas da noite para o dia. Sem mencionar o que isso faria por seus registros de vendas. Eu ia falar sobre o poder de uma imagem ou, para ser mais específico, o poder de uma autoimagem e os benefícios de manter uma imagem positiva. Ao término do programa de uma das regiões, um senhor veio até mim e disse que era imprescindível que ele falasse comigo. Ele disse que tinha um problema e sentiu que eu tinha a solução para o problema, porque ficou impressionado com as ideias que expus durante as apresentações do seminário. Havia aproximadamente 200 pessoas em cada uma dessas convenções e expliquei a esse homem que muitas pessoas queriam falar comigo, mas eu não tinha tempo de falar com cada um individualmente, pois era apenas uma pessoa. Também expliquei a ele que tinha outro compromisso e precisava sair imediatamente para chegar a tempo. Ainda assim, ele foi persistente, então concordei em encontrá-lo na manhã seguinte na cafeteria para o café da manhã. Lembro-me do nosso encontro como se fosse ontem. Nós dois nos sentamos perto da porta da cafeteria do Hyatt House Hotel na Avenue Road. Assim que nos sentamos, ele começou a falar. Ele me informou que precisava me contar algo sobre si mesmo, para que eu pudesse entender seu problema. Ele disse que não queria que eu pensasse que ele estava se gabando, mas era necessário que eu tivesse essa informação. Ele começou me dizendo que era um homem bom, e eu já sabia disso só de olhar para ele. Eu podia sentir isso sobre ele. Ele então explicou que trabalhou para a Prudential por mais de 20 anos, esteve na gerência por todos, exceto 2 esses anos, e concluiu dizendo, sou um bom gerente. Em seguida, ele afirmou que tinha um bom histórico, boas pessoas e era muito respeitado pela equipe executiva desta empresa. Assim que ele pronunciou essas palavras, Charlie Beck e Dick Merrill, o vice-presidente sênior de Houston, entraram. Eles vieram até nossa mesa, parabenizaram Paul por seu ano, trocaram algumas palavras conosco e depois foram própria mesa. Paul e eu nos sentamos novamente e retomamos nossa conversa. Ele disse, eles queriam dizer o que disseram. Eu sabia que era verdade, não era mera bajulação. Foi um elogio sincero e merecido que Paul recebeu de seus 2 executivos seniores. Finalmente, ele disse, agora, este é o meu problema. Dirijo um escritório distrital em Wichita, Kansas. Dos mais de 500 escritórios que a Prudential possui, nosso escritório está em 175º lugar. Agora ele disse, isso não é ruim, nada do que se envergonhar. E não foi uma posição razoavelmente boa. Ele então disse, meu problema é que sei que somos bons o suficiente para estar entre os 100 primeiros, mas não somos. Todo ano eu faço isso, mas parece que nunca consigo. Naquele momento eu soube qual era a causa do problema de Paul Woodsey. Expliquei a ele que ele estava deixando a folha de vendas ditar a imagem que ele tinha em mente.
Ele se via como o número 175 e estava fazendo o possível para passar para o top 100. Trabalhou muito, trabalhou com seu pessoal e, como explicou anteriormente, tinha boas pessoas. Mostrei a Paul que era imperativo que ele se visse entre os 100 primeiros, independentemente do que dissesse a folha de vendas. Em outras palavras, ele tinha que agir como se já estivesse entre os 100 primeiros. Ele tinha que se tornar mentalmente o que queria ser no plano físico. Ele também teve que aprender a comunicar essa ideia a toda a sua equipe. De repente, comecei a ver as luzes se acenderem na mente de Paul. Conversamos por mais algum tempo e eu expliquei o máximo que pude sobre a mente para ele, como ela funcionava e especialmente sobre o poder de manter a imagem adequada ali. Paul me agradeceu pelo tempo que lhe dei e voltou para Wichita, Kansas. Quando sua região saiu do Hyatt House, outra se mudou. Mas cerca de um dia depois, recebi uma ligação de longa distância de Wichita, Kansas, e era de Paul Woodsey. Ele queria saber onde eu estaria realizando seminários quando as conferências fossem concluídas. Eu disse a ele que estaria no sul de Illinois para o escritório central da Prudential no meio-oeste. Ele então perguntou se poderia se juntar a mim e viajar comigo por 2 ou 3 dias. Expliquei a Paul que já havia feito um acordo com Charlie Beck para realizar toda a nossa série de seminários em todo o escritório central do Sudoeste, e um dos locais escolhidos foi a cidade de Paul, Wichita, Kansas. No entanto, como não estaríamos lá por pelo menos 6 semanas, ele explicou que queria se juntar a mim imediatamente. Então, às suas próprias custas, ele voou cerca de 600 milhas para passar 3 dias comigo. Fomos juntos de Litchfield, Illinois, para La Salle, Illinois. Passamos horas conversando enquanto dirigíamos de uma cidade para outra, e ele sentou-se no seminário e fez anotações copiosas, durante todo o dia. À noite passávamos mais horas conversando. Finalmente, Paul voltou para Wichita e começou a aplicar essas ideias. Especificamente, ele começou a trabalhar com a imagem adequada e, com isso, as vendas começaram a subir. Por alguma estranha razão, os superiores de Paul acharam por bem removê-lo de Wichita, onde ele estava por vários anos, para Pittsburgh, Kansas, onde o escritório distrital ocupava a 163ª posição. Isso certamente não parecia uma recompensa muito adequada por todo o esforço que ele havia feito em nome da empresa. Ainda assim, Paul aceitou a mudança como um desafio e, apenas 6 meses depois, o distrito de Pittsburgh, Kansas, era o número 11 em toda a Prudential Insurance Company. A cada ano, a Prudential reconhece os 52 melhores distritos, que são os 10% melhores, concedendo-lhes uma menção. O distrito de Pittsburgh não tinha uma citação há 9 anos. Mas apenas 6 meses depois que Paul Woodsey assumiu o comando, eles estavam entre os 2% melhores. Apenas 2 anos depois, eles perderam o primeiro lugar por uma questão de alguns pontos percentuais. Hoje, Paul Woodsey é vice-presidente de vendas em Houston, Texas, para o território do Sudoeste. Claramente, ele é um homem que aprendeu bem o incrível poder de uma imagem mantida na mente. Se você falasse com Paul Woodsey hoje, ele diria rapidamente que nunca deixará que os resultados atuais ditem a imagem que ele tem em mente. Em vez disso, ele mantém a imagem do que deseja e então age como se já a tivesse. Paul Woodsey é, sem dúvida, um dos melhores exemplos que você encontrará quando se trata de construir uma imagem na mente e depois executá-la. Tornou-se um sério estudioso da mente e estou feliz em tê-lo entre meus bons amigos. Entenda isso, você poderia estar fazendo exatamente o que Paul Woodsey vinha fazendo todos aqueles anos. Então, se você é, decida-se agora mesmo a fazer o que eu sugeri que você começasse a fazer. Comece exatamente onde você está, construa a imagem do que você quer e haja como se já a tivesse recebido. Expresso de maneira um pouco diferente, haja como a pessoa que você deseja se tornar. Pois, como Goethe, o filósofo alemão, escreveu certa vez, antes de poder fazer algo, primeiro você deve ser algo. Ao terminar este capítulo, deixe o livro de lado e fique bem relaxado. Deixe a energia criativa preencher sua consciência e então moldá-la em uma imagem de si mesmo em um estado de vida muito mais abundante.
Veja-se já de posse do que antes apenas sonhava. Torne-se extremamente consciente da verdade de que todo o seu ser não é apenas preenchido, mas também cercado pela substância original da qual todas as imagens são feitas. Portanto, não continue lendo página após página do livro sem agir de acordo com as sugestões que venho lhe dando. Na introdução deste livro, e novamente no primeiro capítulo, enfatizamos o fato de que nenhuma quantidade de leitura ou memorização o tornará bem-sucedido na vida. É a compreensão e a aplicação do pensamento sábio que conta. Compreensão e aplicação são as chaves que abrirão a porta para uma vida verdadeiramente abundante. Seria muito tentador para você passar de uma página ou ideia para outra, pensando, eu sei disso, eu sei daquilo. No entanto, deixe-me lembrá-lo, não faz diferença com que precisão você pode repetir esses conceitos. Na verdade, você pode até recitá-los literalmente. Ainda assim, se você não testemunhando os resultados em sua própria vida do bem que você deseja, você simplesmente não entende o poder e de fato a necessidade de agir de acordo com essas ideias. Portanto, reserve um tempo agora, neste exato minuto, para construir a imagem em sua mente de si mesmo já em posse da prosperidade. Escreva uma breve descrição de sua imagem em um cartão, carregue-o no bolso e leia-o todos os dias, várias vezes, até que a imagem preencha sua consciência. Comece sua declaração escrita com: eu estou tão feliz. Agora me vejo com seja bom para si mesmo. Presenteie-se com o melhor que a vida tem a oferecer. Lembre-se, a qualidade não custa caro, não tem preço. Capítulo 4. Deixe e deixe Deus. A terra prometida não mais olharei para os céus distantes em busca da ajuda amorosa de meu Pai, já que aqui na terra está o seu tesouro, e aqui está o seu reino. Não mais através da névoa de coisas desconhecidas eu procurarei a terra prometida, pois o tempo é o escabelo de seu trono, e eu estou em suas mãos. A riqueza que é mais do que ouro puro está aqui, se eu apenas pedir, e a sabedoria inimaginável e o poder incalculável estão aqui para cada tarefa. As portas do céu estão diante dos meus olhos, a chave deles está em minhas mãos, não mais olharei para os céus distantes, pois aqui está a terra prometida. Alva Romanos. Algo maravilhoso está acontecendo. Quantas vezes você se deparou com o que parecia ser um problema intransponível e silenciosamente desejou poder entregá-lo a outra pessoa para obter uma solução? Ou você já se sentou sonhando acordado, construindo imagens magníficas na tela de sua mente desejando ter uma certa quantia de dinheiro, querendo fazer uma viagem para algum lugar exótico ou possivelmente esperando poder comprar o automóvel que você sempre desejado? Não seria fantástico se houvesse uma fórmula mágica que nos desse as coisas que queremos e nos permitisse viver do jeito que escolhemos? Bem, existe, e existe desde o início dos tempos. Portanto, você pode ter as coisas que deseja todas elas e as terá se apenas fizer das ideias deste livro parte de sua maneira de pensar, uma parte do seu modo de vida. Decida-se a ler este capítulo repetidas vezes, 100 vezes, se necessário, até sentir bem no fundo que realmente compreendeu a ideia que está sendo expressa. Pois se você não conseguir compreender a ideia apresentada a você neste capítulo, o resto do livro será de pouco valor para você. No entanto, uma vez que você entender este capítulo, será como se uma luz tremenda tivesse acendido em sua mente iluminando verdadeiramente sua vida e você perceberá que nunca mais será a mesma pessoa de antes. Nenhuma pessoa, quais circunstância irá intimidá-lo nunca mais. Seus dias de desejos ociosos serão interrompidos. Felicidade, saúde e prosperidade o seguirão todos os dias de sua vida e você passará o resto de seus anos querendo compartilhar seu novo entendimento com todos e qualquer um que esteja disposto a dedicar um tempo para ouvir e aprender. Esteja ciente, no entanto, de que muitas das pessoas com quem você tenta compartilhar sua nova consciência simplesmente não estão prontas para isso. Na verdade, 9 em cada 10 pessoas vão rir e dizer aos outros que você é estranho, quando você compartilhar sua fórmula solte e deixe Deus com eles. Você deve perceber que isso ocorre porque a grande maioria das pessoas que você encontra todos os dias trata Deus como um mensageiro cósmico, que deve correr, buscar e depois entregar.
Esses indivíduos acreditam erroneamente que apenas porque uma pessoa verbaliza certos pensamentos em sua mente Deus, por favor, me dê isso ou Deus me dê aquilo, eles receberão o que pediram. Mas, infelizmente, essas pessoas não entendem a verdadeira natureza da oração e o que é ainda mais trágico, elas nem sabem, que não sabem. O potencial está em todo lugar, sempre entenda isso, tudo que você vê neste universo, incluindo você mesmo, nada mais é do que expressão de um poder infinito. Este poder está fluindo para sempre e através de você. Os cientistas dirão que tudo é energia. Eu escolho dizer que tudo é espírito. Deixe ir e deixe Deus. Durante séculos, houve um seleto grupo de pessoas que são os verdadeiros pensadores. Esses indivíduos sempre souberam que existe um poder que permeia, penetra e preenche os interespaços do cosmos, e que tudo que você vê ao seu redor é uma expressão desse poder. O poder opera de uma maneira muito precisa, que geralmente é chamada de lei. Em outras palavras, tudo vem de uma fonte, e essa fonte de poder sempre flui e funciona para e através do indivíduo, isto é, você. Dito de forma um pouco diferente, a imagem que você formou só pode chegar até você no plano físico da vida, seus resultados, de uma maneira, e essa maneira é pela lei e pela fé. A religião mórmon tem uma escritura em seu Doutrina e Convênios que demonstra este ponto extremamente bem, e embora eu não seja um mórmon, aprendi a amar estas linhas. Existe uma lei, irrevogavelmente decretado no céu antes da fundação deste mundo, sobre o qual todas as bênçãos são baseadas. E quando obtemos qualquer bênção de Deus, é pela obediência à lei na qual ela se baseia. Quanto mais você estudar esta escritura, mais apreciará quão perfeita ela é. Quanto mais você entender sua verdade, mais fácil será para você melhorar a qualidade de sua vida. Este vídeo tem continuação. Acesse playlist completa na descrição ou clique no vídeo na tela. Se você chegou até aqui, comente: eu sou milionário. Gratidão.